Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e estamos começando a nossa temporada de 2024 em dose dupla. Hoje a gente vai receber por aqui o Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégia do iFood, o Sandor Caetano, que é chefe de dados do PicPay, e nós vamos falar sobre como a união entre tecnologia e negócios pode revolucionar a realidade e criar empresas lucrativas. Daqui a pouquinho, fica ligado, Diego Barreto e Sandor Caetano chegam por aqui. Antes de começar a entrevista, eu tenho um recado que pode transformar sua carreira e sua vida. Na hora de apresentar um projeto, fazer um pitch, vender um produto ou serviço, gravar um story ou até mesmo fazer networking, tem um detalhe que é imprescindível: a oratória. Profissionais com melhor capacidade de expressão e comunicação sempre vão conseguir sair na frente e agarrar as melhores oportunidades. E você tem agora a oportunidade de desenvolver essa técnica gratuitamente no curso de oratória da Vox2U. Eu afirmo sem receio que esse é um dos melhores conteúdos em oratória que você vai encontrar na internet para quem está no nível iniciante. O curso é totalmente online, gratuito e conta com 17 aulas divididas em 4 módulos. No primeiro módulo, você aprenderá como melhorar sua performance, trabalhar a ansiedade e expressar sua linguagem corporal ao falar em público. O segundo módulo mostra como estruturar a mensagem e desenvolver sua capacidade de contar uma história. No terceiro módulo, você aprenderá a usar analogias e metáforas para dar mais impacto à mensagem. E para fechar o curso, você conhecerá maneiras de melhorar sua persuasão sem ser chato ou invasivo. Parece muita coisa, mas as aulas são bem curtas e objetivas, com foco absoluto no desenvolvimento da sua capacidade de oratória. O investimento total para o curso de oratória da Vox2U é de apenas 2 horas do seu dia para se desenvolver. É isso, sem letras pequenas, sem pagamentos mensais e sem colocar o número do seu cartão. Basta tirar um pouco do tempo gasto em redes sociais para se tornar um profissional melhor. Mas você precisa correr para garantir o seu lugar, porque as inscrições já estão rolando e o prazo termina dia 21 de janeiro. As aulas ficarão disponíveis online entre os dias 22 e 31 deste mês. Se você tem interesse, acesse agora o link do curso que está aqui na descrição do programa ou digite no seu navegador adm.to/vox, VOX, e a gente se vê por lá. Diego Barreto é VP de Finanças e Estratégia do iFood, além de colunista da MIT Technology Review Brasil. Ele é mentor da Endeavor e autor dos best-sellers A Nova Economia e O Cientista e o Executivo. Ele tem ampla experiência em conselhos de administração de empresas como Sankia, Bravium, Aramis e Zup, e já atuou como diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose. Ele é formado em Direito pela PUC e tem MBA em Gestão Empresarial pela IMD Business School da Suíça. O Sandor Caetano é Chief Data Officer do PicPay e trabalhou como VP de Dados e Inteligência Artificial no iFood. Durante 7 anos ele prestou serviços de análise de dados para consultoria de negócios e em seguida passou a trabalhar como gestor de dados no Nubank Brasil, onde ele permaneceu até abril de 2019. Sandor Caetano é coautor do livro Cientista Executivo e tem formação superior em Economia pela USP e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Diego e Sandor, caras, que honra receber vocês dois por aqui. Sejam muito bem-vindos ao Café com a ADM. Diego pela segunda vez, Sandor pela primeira. Galera, vamos lá, começando 2024, como é que foi essa união de vocês aí, a formação dessa dupla para escrever o livro Cientista Executivo? Conta aí pra gente. Eu vou deixar essa mão. Primeiro, obrigado, muito bom estar aqui de volta, sempre essa energia super legal aqui. Eu vou deixar essa para quem teve a ideia. Vai lá, Sandor. Obrigado. Vou contar rapidinho aqui como é que foi o começo disso. Um tempo atrás eu queria escrever um livro. Aliás, eu sempre quis escrever um livro. E vindo de um background mais técnico, eu queria escrever um livro sobre tomada de decisão com incerteza e tudo mais. E aí teve um evento de planejamento no iFood. O iFood sempre traz nesses eventos alguns palestrantes de fora, geralmente para fazer umas palestras inspiradoras e por aí vai. E no final dessas palestras, o Diego subiu no palco e ele foi lá e falou: pô, não sei o que vocês ficam trazendo esses caras aí, quando tem um autor aqui que é renomado, ele tinha acabado de escrever como é que é, A Nova Economia, e eu tava lá na plateia, vi a apresentação dele e falei: pô, eu quero escrever um livro, tá aí um cara que pode me dar umas dicas. Afinal, de fato, ele é um cara que escreveu um livro de sucesso já, então acho que pode ser um bom mentor para mim aí. Chamei ele para bater um papo, expliquei o que estava na cabeça, e ele foi me falando: ó, vai por aqui, vai por ali, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Deu várias dicas e eu saí para fazer minha lição de casa. Comecei a estudar, comecei até a conversar com umas pessoas que ele tinha me indicado, eu comecei a pensar como é que seria
esse livro, e aí ele me mandou uma mensagem um belo dia aí, e aí ele mesmo pode contar essa parte. E aí o Sandor, enfim, um dia eu tava aqui e falei, cara, puta, esse negócio de inteligência artificial, eu tô cada vez mais dentro disso, implementando isso dentro do meu time, e via o quão era importante nesse processo de trazer inteligência artificial para um time que ainda tem pouco contato, ou com pessoas, né, brasileiros de forma geral, ainda tem muito pouco contato. Eu vi ali os desafios de gestão, de cultura, de comunicação, e à medida que as coisas foram se tornando boas, positivas, com bons resultados, isso me chamou a atenção e eu falei, pô, Sandor, vamos fazer uma parceria nisso aí, cara. Se você tiver a fim de falar sobre isso, imputando aqui também gestão, estratégia, entre outros elementos do dia a dia desse processo, pô, eu adoraria escrever contigo. E ele falou, pô, se junta. E aí a gente literalmente abriu um doc, começamos a escrever as coisas mais ou menos de como a gente estruturaria, as coisas fizeram sentido. E acho que o principal exemplo disso foi uma vez em que a gente estava já terminando o livro e a gente falou, cara, vamos escrever aquilo que a gente acha que são os 10 pontos importantíssimos nesse processo, nessa jornada. E a gente escreveu cada um no seu canto, e quando a gente comparou os documentos, eles eram muito similares, né? O que mostrou efetivamente o quanto a gente estava alinhado, né, do ponto de vista do que é implementar de forma decisiva, decisória, uma transformação numa empresa para se tornar uma empresa de IA. Cara, que fantástico, né? E essa união aí resultou em mais um best-seller, né? Então foi o livro estreando e já entrando nas listas, e um sucesso até agora, né, turma? Quando é que ele foi lançado mesmo? Foi outubro, 16 de outubro, se não estou enganado. E eu tô sempre vendo ele nas listas de best-seller, né? Ó, eu vou te falar, vou dividir aqui um lado meio babão aqui. Foi muito legal o lançamento, porque o Nova Economia, eu não fiz um lançamento físico, né? Nesse, a gente fez um lançamento físico. E, cara, foi muito legal. A fila era de 1h30 para comprar o livro e assinar. E vou dizer assim, para um cara como eu, e falo pelo Sandro aqui também, assim, parecia meio sabe aquele sonho de criança, de você estar numa livraria, fazendo lançamento. Foi literalmente isso, foi muito legal. Que bacana. Tem uma coisa legal, eu tava conversando com uma jornalista antes do livro sair, antes do dia 16, né, antes do lançamento do livro, e ela me fez essa pergunta, mas por que vocês estão lançando um livro físico? E essa pergunta ficou comigo, né? Poxa, por quê? Eu dei uma resposta lá para ela, mas a sensação, a emoção de fazer um negócio físico lá, de poder encontrar com as pessoas, de ver, pô, até uma fila que fez lá na livraria foi um negócio. Eu nunca tinha experimentado isso, o Diego acho que também não, foi fantástico, assim, foi transformador. Muito bem, turma. Bom, e falando um pouco agora sobre inteligência artificial, né? Essa acho que foi a palavra do ano de 2023 e já entrou em 2024, segue, né, em ascensão, muita procura, movimentando muitos negócios, surgindo muitos negócios baseados em inteligência artificial. A gente já não consegue mais acompanhar, né, as ferramentas que surgiram, cada uma para uma finalidade específica. Como é que a inteligência artificial, agora vamos pegar o caso do iFood, né? Como é que ela ajudou a otimizar e a escalar o modelo do iFood? Olha, eu vou começar aqui e o Sandro me complementa. Acho que a gente pode começar dizendo o porquê que a gente resolveu entrar nisso. E a resposta, ela está na sua pergunta, escala. A gente sabia que aquilo que a gente estava mirando e vinha construindo os fundamentos e os caminhos para atingir, ia levar o iFood para um negócio com duas características. Uma, muita escala, e a outra, complexidade. Então eu vou te dar 2 exemplos disso aqui. Escala. O iFood hoje faz 2 milhões e 900, 3 milhões de pedidos por dia. Nossa. Então, você entregar 3 milhões de pedidos, 3 milhões de vezes, sair de um restaurante para uma casa, um alimento, é uma escala brutal. Em especial, você pensar que é físico, né? Tem que acontecer uma operação física. E quando você olha para a complexidade, você pensa num modelo de negócio que ele tem um pico na hora do almoço, outro pico na hora do jantar, com 3 vales, super complexo isso. 2,
você não controla as pontas, né? Eu não controlo o restaurante, se ele quiser demorar mais para fazer comida, eu não consigo controlar ele. E o entregador eu não controlo também, se ele quiser parar para poder ler uma matéria que ele estava lendo antes de receber o pedido, ele pode, né? Então, essa complexidade adicionada aos novos negócios que têm características diferentes, por exemplo, o supermercado tem uma cesta enorme comparada com um restaurante. Supermercado tem uma cesta pesada comparada com um restaurante. Supermercado, a pessoa não precisa receber neste mesmo instante, diferente da comida do restaurante. Então, a soma desses dois elementos foi o que nos fez dizer, ou a gente entra em A, ou a gente não vai ser capaz de ter uma empresa com um nível de performance muito alto. Então, acho que do ponto de vista estratégico, é aqui que estava centrada a decisão. Aí acho que, Sandor, talvez valha a pena a gente trazer alguns elementos práticos do que a gente implementou, né? Acho que pensando nessa questão da escala, do tamanho do iFood, da complexidade, a gente fala muito da logística. Acho que a logística do iFood é um negócio impressionante. E um caso que eu gosto de contar pro pessoal, quando eu fui pro iFood, a primeira coisa que as pessoas me falavam é, poxa, vocês precisam dar um jeito de resolver o tempo de entrega, o acompanhamento da entrega. Não tá legal, tá chegando muito atrasado, os pedidos não chegam na hora que tá prometido. Então, isso era um negócio meio comum, assim. Logo que eu entrei, ou quando eu anunciei minha ida pro iFood. E até engraçado, porque eu tenho 2 filhas pequenas, e você ia, pré-pandemia, você ia nas festinhas de aniversário lá, e aí aquela mesa de paz, todo mundo conversa, você é do iFood, e todo mundo tem uma história de terror, de uma comida que chegou atrasada, de uma comida que chegou fria, de algum problema na entrega. E o pessoal adorava falar pra mim isso, então eu vi nas festinhas, já era ruim, ficou pior por causa desses problemas de entrega do iFood. E um dos campos que a gente foi tocar lá é, poxa, como é que a gente faz essa entrega de comida ser algo que vai funcionar muito bem numa escala ou numa empresa que está continuamente crescendo. Então, não só a gente teve que melhorar a previsão de tempo de uma entrega, quanto tempo que leva para chegar a comida na sua casa, mas a gente teve que melhorar vários componentes dessa entrega, vários componentes dessa otimização logística, para que não só a gente seja cada vez mais preciso no tempo que eu vou te dar da entrega, mas em todos os elementos que estão em movimento. Então vamos lá. Para um pedido chegar na sua casa, o seu pedido vai surgir no mapa num momento aleatório. Eu vou ter que encontrar um entregador que está solto no mapa, de preferência perto de você ou perto do restaurante, de preferência perto do restaurante. Vou ter que juntar esses dois, vou ter que traçar a rota com o entregador no tempo certo para ele poder levar na sua casa. E isso tem que acontecer em poucos segundos. Eu não tenho uma noite inteira para ficar processando isso. Tudo isso acontecendo de forma mais otimizada, de forma perfeita, torna o processo muito melhor para os três grupos. Para você como cliente, que a comida vai chegar na sua hora quentinha, para o entregador, que vai ter bastante trabalho, várias corridas, e para o restaurante, que vai prestar um bom serviço. Então manter todas essas coisas em equilíbrio é extremamente complexo. E o único jeito de fazer isso é usando IA, não teria como fazer na mão. Cara, bom, eu gostei quando você falou assim que todo mundo tem um caso assim para contar, né, de uma experiência que não foi Lá tão vem. boa. Não, mas eu ia perguntar justamente a questão, porque a gente está acostumado também a usar as ferramentas de IA, até um Google Maps, por exemplo, quando a gente traça ali uma rota, às vezes ele nos bota, né, numa furada, que não tem nada a ver, e a gente, enfim, né, tem que prestar atenção no terreno, porque se você olhar só para o mapa que ele está te dando ali, pode ser perigoso, né? Isso já aconteceu com vocês, alguns erros nesse sentido da IA botar vocês numa situação, enfim, algum erro que foi proporcionado pela tecnologia e não por um humano? Olha, tem vários, assim. No livro a gente narra vários tropeços de todo tipo, mas um específico causado pela IA, que aconteceu quando a gente... Então, todo esse processo logístico, são vários modelos que rodam dentro da logística para estimar o tempo que leva para a comida chegar na sua casa, o tempo que leva para cozinhar essa comida, rotas e por aí vai. Só que quando começou a pandemia, o que aconteceu? O iFood foi considerado uma empresa serviço essencial. Então ele continuou operando. Só que a forma como os restaurantes operavam mudou. Então imagina que eu tenho 2 restaurantes distintos. Eu tenho um restaurante que tem primariamente entrega para iFood, e eu tenho um restaurante que ele tem entrega como sendo algo secundário. Ele tem um salão grande
que é de onde ele faz a maior parte dos pedidos dele, e alguma outra coisinha ele faz via delivery. Na hora que deu a pandemia, a gente entrou em quarentena, as pessoas foram para casa e os salões ficaram vazios. Então, o restaurante que tinha um salão gigante, ele passou a fazer muito mais pedido online e passou a não ter os pedidos do salão. Então, os tempos de preparo dele mudaram completamente. Então, de uma hora para outra, quando a gente fez essa virada, os modelos ficaram malucos, porque eles acharam que a gente estava numa situação. Obviamente, um modelo, uma inteligência artificial, ela usa dado histórico, ela passou a usar os dados históricos de antes da pandemia, onde o salão estava cheio, só que agora a gente tinha um comportamento completamente diferente. O que quebrou completamente a logística por um tempo até a gente arrumar isso, porque a comida já estava pronta há muito tempo quando o entregador chegava lá. A gente prometia um tempo muito maior do que o necessário para chegar na casa da pessoa. Então bagunçou para todo mundo. Então você esperava em meia hora, às vezes em 15 minutos estava na sua casa. Ou às vezes ficava gelada a comida. Então vários problemas aconteceram por conta dessa mudança súbita que aconteceu por causa da pandemia. Pô, que bacana. Eu queria agora falar um pouquinho sobre estratégias do iFood, né? Diego, eu estive recentemente nos Estados Unidos e por lá a gente não tem iFood, mas a gente tem algumas ferramentas similares. Só que assim, utilizando essas ferramentas, a gente, lógico, compara com o iFood, que virou assim, um aplicativo que ele é onipresente na vida do brasileiro, né? Todo mundo utiliza o iFood, depende do iFood, é uma coisa assim impressionante. E lá nos Estados Unidos eu vi assim, pô, não tem tanta opção quanto o iFood, mas a gente está nos Estados Unidos e fica achando, né, uma coisa estranha. O iFood, ele é um caso único no mundo, assim, enfim, com esse sucesso que vocês têm aqui no Brasil, ele se repete em outros países com outros players similares? Olha, Leandro, você tem no mundo empresas muito sucedidas e com uma capacidade operacional e espetacular, né? Acho que o que eu posso dizer é assim, o iFood faz parte de um grupo de 2, 3 empresas que são as melhores empresas em termos de performance em todos os aspectos do mundo? Sim, sem dúvida alguma. Onde é que está talvez a diferença do iFood para todas as demais empresas? A gente conseguiu, Leandro, reunir 3 coisas que eu diria que são únicas, a reunião dessas coisas. A primeira, é uma marca amada, né? O iFood é uma marca conhecida, é uma marca bem vista, é uma marca muito valorizada de forma geral. E as pessoas não têm uma segunda marca para a categoria. Diferente da maioria dos outros países do mundo, onde existe uma dispersão. Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente trabalhou muito forte para conseguir construir uma marca amada, e esse era o nome. A gente dava o nome aqui em inglês de Loved Brand. A gente persegue isso desde 2018. Segundo ponto que é importante o iFood ele tem uma flexibilidade no modelo de negócios que essa sim é única no mundo. Quando todo mundo migrou para o serviço logístico, significa que todo mundo efetivamente disponibiliza na sua plataforma a entrega e o restaurante tem que fazer a entrega, o iFood ele se manteve com 2 modelos de negócio. Esse que eu acabei de narrar e um outro que é o mais antigo e tradicional, que muita gente literalmente parou de fazer, que é o que a gente chama de marketplace, onde basicamente eu tenho o consumidor e o restaurante, mas eu não faço a entrega. Talvez você me diga, poxa, Diego, mas por que, né, por que isso faz diferença? Isso faz uma diferença por uma questão muito simples. Existe uma infinidade de restaurantes que opta por não fazer a entrega por terceiros. Ele quer fazer isso. Seja porque ele acha que é mais barato, seja porque ele faz poucas, seja porque ele prefere ter o contato direto com o cliente, não interessa o motivo. Então, no momento em que as empresas migraram só para o primeiro modelo que eu descrevi, que é o modelo logístico, muitos restaurantes saíram dessas plataformas, ou nem entraram nessas plataformas. A gente se manteve nesses 2 modelos, o que dá para nós uma capilaridade muito maior. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, no Brasil, qualquer cidade acima de 50 mil habitantes, o iFood está presente. Mas porque o iFood foi lá? Não. Porque existe esse modelo que eu descrevi para você. O modelo logístico, ele depende da presença da empresa. Ela tem que ir lá, ela tem que chamar a atenção dos entregadores, tem que trazer para a plataforma. Então, o iFood ele ganha uma propulsão, uma aceleração, uma velocidade muito maior. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo o iFood ele aprendeu ele construiu uma máquina de crescimento
que fez com que os restaurantes quisessem vir para poder diminuir a sua capacidade ociosa. E como consequência, a oferta cresceu muito. Em vários outros países, as empresas cresceram porque existia uma demanda por parte do consumidor. O consumidor já ia para lá de qualquer forma. Aqui, a gente conseguiu unir isso à mudança, à aceleração da mudança do comportamento. E isso foi algo mágico, por quê? Porque, em última instância, isso chama a atenção do restaurante, que prefere estar aqui, logo chama a atenção do entregador, porque tem uma renda maior, e isso tudo fecha um pacote que é único no mundo. Talvez a única empresa que tenha, as únicas duas empresas que estejam nesse mesmo nível no mundo hoje é a Meituan na China e a DoorDash nos Estados Unidos. E a história da inteligência artificial que a gente está conversando aqui, quando é que começou? Né? Isso não nasceu junto com a empresa, né? Antigamente, acho que para fazer esse processo do marketplace, você não precisava de uma inteligência artificial para gerenciar tudo isso. Quando é que ela entra no processo do iFood? Ela entra em 2018, quando a gente vai à China e a gente observa que os modelos de inteligência artificial, eles começavam a se aproximar do que nós chamamos de benchmark de performance humana. Ou seja, a gente começou a identificar vários elementos que mostrava claramente uma aproximação dos modelos da capacidade humana. E, portanto, iria existir uma mudança. Assim como um dia o braço mecânico, né, substituiu o trabalho mecânico de um ser humano, a gente observou isso. Então a gente acompanhava IA há bastante tempo, mas só nesse momento a gente observou isso. Quando em 2018, então, a gente observa isso, a gente tomou uma decisão, que é, a gente vai começar a fazer esse trabalho. E para isso ali a gente starta 3 coisas, né? A gente primeiro traz uma pessoa que é uma referência técnica para fazer isso, que é o Sandor. 2, insere na comunicação da empresa uma comunicação frequente, consistente e simples para começar um movimento de mudança das pessoas. E 3, a gente insere na estratégia e, portanto, a gente alinha o interesse dos gestores da empresa para poder se utilizar disso na construção, né, de uma série de decisões que eles têm ao longo do tempo. Então, 2018 é quando a gente cria esses 3 pilares. E Sandor, aí você pode detalhar um pouco, né, com relação aos processos de IA. Lógico, todo o processo empresarial a gente tem que ter os indicadores de performance, né, que a gente chama. E quando a gente usa IA, quais são esses indicadores de performance, né? E para a gente saber se a IA está sendo bem utilizada, se ela está trazendo resultados, se está gerando vendas, enfim, quais são, né, os KPIs aí que a gente tem que observar quando a gente adota, né, uma tecnologia como a inteligência artificial. Olha, eu sempre falei lá pro pessoal que eu sou meio maluco do monitoramento, assim, eu gosto de olhar, eu peco, esse é um caso que eu peco bastante pelo excesso, então, como é que a gente gosta de olhar, como é que eu gosto de olhar, como é que como é que funciona no iFood? A gente tem que partir do princípio de que todo modelo, toda inteligência artificial que for pro ar, que for ser utilizada dentro do iFood, ela tem que obrigatoriamente servir em um dos 3 pilares. Ou ela serve para trazer retorno positivo e mensurável, ou seja, um retorno em crescimento, número de pedidos, em receita, diminuição de custos, ou até em alguma métrica de ESG. O segundo é uma plataforma que ela serve para acelerar crescimento. E o terceiro, e até menos usado, é permitir que você tenha novas aplicações. Então, todo modelo ele é classificado num desses 3 pilares. A partir desse momento, e aí é quase que um 80-20. Assim, 80% dos modelos tem que ter obrigatoriamente um retorno positivo. 20% são o que a gente chama de enablers, que eles funcionam para acelerar a empresa como um todo, entre 20 e 15, e aí dependendo dos 5% coisas novas que vão servir para alavancar um produto no futuro. Desses 20% a gente tem que conseguir testar eles contra um benchmark e acompanhar o resultado deles no tempo. Então, esse é o princípio. Para que o modelo esteja no ar, ele tem que bater um benchmark. Então, beleza. É simples o suficiente esse princípio para dizer, então agora que se todo modelo que está no ar ele bate o benchmark anterior, o que eu quero é maximizar o meu número de modelos no ar, ou seja, quanto mais modelos eu tiver, quanto mais inteligência artificial eu tiver rodando, melhor.
Então eu preciso ter uma plataforma de testes, eu preciso conseguir testar esses modelos contra os outros, eu preciso acompanhar isso agressivamente. E aí cada um dos modelos tem o seu ROI, o seu retorno, eu consigo acompanhar a diferença entre ele e o benchmark. Então o principal KPI que eu olho era o número de modelos. Simples assim, quantos modelos eu tenho no ar. E aí é legal que no iFood o ritmo é bem frenético. Então você vê modelos entrando no ar e modelos saindo no ar o tempo todo, e essa linha crescente no tempo. Acho que hoje o iFood deve ter, me corrige aí, Diego, mais 150 modelos em produção. Todos esses modelos a gente garante pelo processo que eles estão dando retorno positivo. Então essa era a primeira métrica, número de modelos no ar. Em termos de plataforma, qual era a segunda métrica que eu olhava? Tempo para o modelo entrar em produção. Então, quantos dias um modelo ia da ideia até ele estar funcionando em produção para que os clientes tenham contato com esse modelo. Então, digamos que eu consiga diminuir esse tempo de 30 dias para 15 dias. Quer dizer que eu dobro efetivamente o tempo que leva, eu dobro a capacidade do time em colocar soluções no ar. Então, com essas duas métricas, de forma bem simples, a gente consegue acompanhar a evolução de dados dentro de uma empresa. Cara, a evolução de IA, especificamente dentro de uma empresa. Que animal. Agora eu tô lembrando aqui do número que o Diego falou, que são 3 milhões de pedidos por dia. E eu tô fazendo aqui, tentando fazer alguns cálculos mentais aqui para ver o número total da base de usuários do iFood. Vocês podem revelar esse número aí, Diego? Número total de usuários, pessoas que têm o aplicativo do iFood mesmo. São usuários ativos no ano 50 milhões. 50 milhões. Cara, é muita coisa. E aí, assim, mas isso implica também, né, Diego, num desafio de crescimento. Se a gente está falando de 50 milhões, são pessoas que têm, enfim, que têm celular, que têm acesso a esse tipo de consumo também. Quais são os desafios de crescimento, então, do iFood para rentabilizar mais em cima dessa base ou conseguir novos usuários? Conta aí pra gente também, acho interessante. Eu diria que eu tenho 2 grandes desafios quando a gente pensa nisso. O primeiro deles é o aumento da frequência no business de restaurante, no food delivery, né? Ou seja, hoje você pede 3, 4 vezes por semana, mas você tem outras 20 opções para a gente conseguir te mostrar que é melhor pedir do que, por exemplo, fazer em casa, né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio está exatamente aí. O segundo desafio nosso está em trazer as pessoas que já são clientes assíduos do Food Delivery, que é um business de recorrência, né? É um business em que você efetivamente usa bastante, para outras categorias. Por exemplo, supermercado, por exemplo, pet shop, entre outras coisas. E aí, eu tenho um terceiro desafio, que é fazer com que essas pessoas, ao usarem as duas categorias, elas comecem a me enxergar como um ecossistema. E ao longo do tempo, elas vão dizendo, poxa, é aqui que eu deveria ficar. É aqui que eu deveria, efetivamente, pensar em todos os meus pontos de contato, quando eu começo a olhar comida e começar a pisar fora da comida para olhar para varejo. Esses são os 3 grandes pontos que são os desafios para a gente continuar mantendo a empresa crescer nos patamares que a gente tem crescido. Até, assim, por curiosidade, agora no final de semana eu tava ali, enfim, né? A gente fica no iFood olhando o que tem, novidades, enfim, essas categorias. E aí eu vi que tinha aqui eu tô em João Pessoa, né? Tinha a ReHap cadastrada. Eu disse, mas que genial. Eu disse, que era uma coisa que a gente sempre reclamava, que quando tinha um aniversário de criança, como o Sandor, né, mencionou aqui, aí tem essa função de ter que ir num shopping para poder comprar o presente, para poder ir para o aniversário. E aí a gente sempre dizia, devia ter isso aí, um aplicativo que a gente pudesse comprar um presente, entregasse em casa e tal. E o iFood está abraçando isso agora. O iFood ele já é um super aplicativo, né, pessoal? Mas assim, ele abrangendo todas as categorias de varejo, o próprio nome iFood, ele não fica um pouco restrito, agora falando um pouco também de brand, né? Em relação à marca iFood, né? Que enfim está totalmente ligado à comida. Pedro, essa é uma pergunta que a gente se faz há alguns anos e eu tenho a sensação que a gente vai fazer ainda por muitos anos, né? Por quê? Porque a gente tem um questionamento muito grande que é, será que a palavra food, hoje, iFood, ela efetivamente faz com que as pessoas pensem em comida,
ou elas pensam em delivery ou em comodidade? Essa é a discussão que a gente tem. E a conclusão que até então a gente chegou, eu digo até então porque essa é uma discussão tão polêmica que a gente sempre vai poder rediscuti-la, é que as pessoas hoje enxergam a expressão iFood menos como uma empresa de entrega de comida e mais como uma empresa de comodidade. Portanto, o desafio de ter migrado de restaurante para supermercado, para pet shop, para farmácia e para ReHap, como você mencionou aí, ele foi um desafio que não foi aumentado por causa da marca. O que sugere um pouco que essa primeira conclusão está correta. Mas a gente vai ter que responder essa pergunta para o resto da vida, Leandro. Você poderia talvez dizer assim, por que não fazer então um ajuste? Porque construir uma marca amada é um negócio tão difícil, mas tão difícil, que a gente sempre vai se questionar muito antes de tomar uma decisão dessa. Bom, eu, assim, dando meu palpite aqui, né, eu não mudaria jamais e nem tentaria construir outras marcas paralelas, porque já é, como você falou, uma marca amada, conhecida, enfim, né? Para mim não faria o menor sentido também. Obrigado, corroborou com a minha, eu vou usar esse argumento aqui dentro. Pra não ser Olha aí, também, viu? Passa a entrevista aí pra turma aí. Galera, agora pegando esse case todo do iFood, desses insights que a gente está tendo aqui de inteligência artificial, indo agora pro negócio do empreendedor comum brasileiro, tá? Então nós temos muitos pequenos empreendedores, médios empreendedores, enfim, ouvindo e assistindo aqui o nosso programa. Como é que a gente pode, nessas empresas, adotar tecnologias de inteligência artificial para também alavancar esses negócios, enfim, otimizar processos? O que vocês recomendam? É só ChatGPT? O que a gente pode usar aqui nas nossas empresas? Para pequenas empresas, o ChatGPT, vamos lá, né? Acho que é importante essa distinção. O que a gente chama de IA clássico aquela inteligência artificial que ela fica por trás de um aplicativo, por trás de um site, por trás de um produto. As pessoas pouco têm interação com ela. O próprio iFood, você pegar o iFood e abrir, agora você não sabe o que é IA, o que não é. Você está vendo lá a ReHap, mas você não sabe por que ela apareceu para você ou não. E isso não faz diferença para o consumidor final. O que faz diferença é se você vai ficar feliz ou não ao usar o aplicativo do iFood. Quando o ChatGPT foi lançado há um ano atrás, foi a primeira vez que as pessoas tiveram um contato com essa ferramenta. E a primeira vez que os civis, né, as pessoas fora do meio, assim, tiveram contato. Nossa, isso aqui é fantástico, isso aqui tem muito potencial. Se avança um ano de potencial, de expectativas e por aí vai, o que sobrou, o que tem hoje, não, sobrou é meio forte, mas o que existe hoje são várias ferramentas de apoio à produtividade. Então o GPT e ferramentas, hoje todo mundo tem acesso ao GPT, a versão mais poderosa dele via Bing, de graça, para você poder pegar lá e começar a usar. Então, para as empresas pequenas que não têm capital, ou tem pouco capital, pouco capacidade de investimento, o GPT é uma boa forma de você começar a colocar as suas mãos e a usar a IA no seu dia a dia. Tem até um exemplo legal de um colega que o Diego me apresentou. Ele estava entrando em contato com um arquiteto e ele estava bravo com o arquiteto, que ele fez 1, 2, 3 reuniões com o arquiteto fazia um desenho para ele e não era o que ele queria. Aí ele fazia mais 1, 2 reuniões, o arquiteto parecia com mais 3 desenhos e não era o que ele queria. Aí ele ficou bravo, entrou no GPT lá, e agora o GPT gera imagens também, dependendo do plano que você usar. E ele descreveu o que ele queria lá para a loja dele lá, e o GPT fez alguns desenhos. Ele foi brincando com os desenhos até que saiu lá no GPT o desenho que ele queria. Ele mandou para o arquiteto dele e falou: é isso que eu quero. Agora pensa isso na mão de um pequeno empresário ou de um arquiteto. Como é que você poderia diminuir o número de reuniões, diminuir os seus custos e entregar para o teu cliente exatamente aquilo que ele quer? Que foi o que aconteceu, mas esse cara teve que ir atrás. Então, assim, o GPT e essas ferramentas, elas trazem muitas oportunidades de repensar o teu negócio, principalmente quando você é pequeno.
Pô, fantástico. E indo para um aspecto aqui sociológico aqui na história, né? A gente tem uma frase aqui do economista Michel Boldrin que ele diz que a inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação os salva. E esse foi um dos principais motivos que a gente teve recentemente uma greve dos roteiristas e dos atores lá de Hollywood, que passaram 150 dias mais ou menos. E foi uma greve, a primeira greve da história contra a inteligência artificial. Vocês acham, né, agora que vocês estão muito por dentro, utilizam inteligência artificial dentro do negócio, vocês acham que a inteligência artificial pode ter um efeito nocivo com relação aos empregos? Olha, eu posso começar aqui. Eu acho que tudo depende de como a gente classifica o que é nocivo, né? Se nocivo significar ter qualquer tipo de impacto, sim, mas até aí a competição entre eu e você por uma vaga também é nociva, né? Então eu estou dando esse exemplo simplista, ou essa explicação simplista, para dizer que a gente tem que sair do extremo e a gente precisa olhar as coisas no filme ao invés de na foto. Então, no momento em que você tem uma tecnologia que aumenta a produtividade, ela tem o potencial impacto de reduzir o número de empregos em determinadas funções diretamente impactadas? A resposta é sim. A outra pergunta é, o que acontece depois? O que acontece depois é a abertura de novas formas de se executar funções, a abertura de novos negócios, de novas soluções que demandam novas funções. Então, de uma forma muito simplista, se você pensar que o trem é extremamente mais eficiente que um cavalo, sem dúvida alguma, várias pessoas perderam o emprego no manejo de rebanhos de cavalo. Só que o trem deu mais produtividade para a economia, o que gera mais recursos, que são investidos em outros segmentos, em novas inovações, que geram novas cadeias e criam novos empregos. E isso foi sempre assim. Uma empresa, via de regra, ela não tira da inovação um objetivo único de cortar custo. Cortar custo, ou a redução de um custo, é uma consequência natural, porque você quer ser mais produtivo. Então eu faço uma comparação com o tempo. Quando você consegue ser um pouco mais produtivo e te sobra tempo, você não joga o tempo fora. Você fala, poxa, agora eu vou fazer algo que eu gosto mais, eu vou investir esse tempo em algo. É isso que os empresários, de forma geral, fazem. É por isso que nós temos, ao longo da nossa história, progresso. Então, sim, tem um impacto, é claro que tem um impacto, mas ao longo do tempo, é difícil imaginar um cenário onde esse impacto é só negativo. Não, esse impacto ele é muito positivo e é impossível ser diferente, por uma razão simples. Pessoas que ganham muito dinheiro com um negócio, elas procuram novas formas de melhor rentabilizar. E a melhor forma de rentabilizar, em última instância, ela é balanceada com inovação, com novas apostas. Por isso que existe Venture Capital, por isso que existe P&D, por isso que existe laboratório, por isso que existe academia. Pô, fantástico. E aí, Sandro? Eu vou... Complementa aí. Eu quero dar um exemplo. A resposta do Diego aqui foi perfeita, cara. Então eu não vou complementar. Claro que você tem que complementar, cara. É que eu fico me balançando aqui, emocionado, né, cara? Eu queria pegar um gancho no progresso, porque uma coisa que está na minha cabeça, vamos pegar um exemplo aqui, caixa eletrônico. O caixa eletrônico, ele foi nocivo, usando essas palavras, para o caixa do banco, mas a tecnologia que foi necessária ser construída, ser desenvolvida para que um caixa eletrônico possa operar de forma autônoma. Pô, você vai lá no banco, você entra lá, você aperta meia dúzia de botões e você sai com dinheiro. O dinheiro sai contado, ou você deposita dinheiro, ou você faz o pagamento. Você consegue fazer quase tudo, praticamente tudo que você faria num caixa do banco, por causa de um caixa eletrônico. Então, num primeiro momento, isso foi nocivo para os caixas do banco. Mas agora pensa na quantidade de tecnologia que teve que ser construída para que essas coisas possam operar de forma autônoma, e a evolução disso, você progride a um estágio em que hoje você tem um ambiente muito mais competitivo em bancos, no geral no mundo, agora pensando aqui no Brasil, onde na prática, aquilo que começou com o caixa eletrônico, hoje você usa no teu celular. E você não precisa mais nem ir a uma agência, porque você tem tudo. Você tem os Nubanks, os PicPays da vida, onde você consegue resolver sua vida financeira através de um aplicativo. E isso gerou, né, uma competitividade muito maior no sistema financeiro, nos bancos que antes eram
eram basicamente, sei lá, 5 bancos que tinha aqui no Brasil, 5 grandes bancos que tinha aqui no Brasil, e hoje tem uma competição muito melhor. E quem é que se deu muito bem com isso? O cliente. Quem é que não está feliz de não ter que ir numa agência bancária, por exemplo? Então eu vejo esse progresso com a inteligência artificial em vários pontos de dor que existem nas empresas hoje, vários pontos de ineficiência que existem na empresa hoje que vão ficar melhores. Os produtos dessas empresas vão ficar melhores, mais baratos, até mais lucrativos, o que vai permitir, aí pegando as palavras do Diego, já que a resposta foi perfeita, vai permitir eles reinvestirem e vai gerar crescimento. É o que a gente quer no final das contas, né? A gente quer crescimento e é isso que vai fazer todo mundo evoluir. Então o caixa está ameaçado. O que ele tem que nesse exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que ter a flexibilidade para se reposicionar, para continuar aprendendo. Eu acho que esse vai ser um contínuo do ser humano, entendeu? Sem dúvida. Turma, para a gente finalizar aqui o nosso Café com a ADM, eu quero saber como que a gente deve se preparar, então, para esse cenário, o cenário que a gente já está vivendo, não estamos nem mais falando de futuro, né, mas de presente. O que os empresários devem fazer, enfim, para manter os seus negócios competitivos nesse cenário? O que as pessoas que estão desenvolvendo aí a sua carreira, estão estudando ainda, eles, né, de que forma eles devem se preparar para enfrentar esse novo mundo? Eu vou pegar aqui 1 ou 2 pontos para deixar a resposta incompleta para o Sandor falar aí, senão ele fala menos do que eu. Seguinte, eu acho que eu daria, pegando aqui o ângulo de empresas menores, acho que a primeira coisa que eu diria você precisa começar a contratar pessoas que gostam disso. E veja, eu não estou falando do cientista de dados, eu não estou falando da pessoa de tecnologia. Eu estou falando do exemplo que o Sandor deu há pouco, de uma pessoa que usou o ChatGPT para conseguir chegar na imagem que ele queria exatamente para discutir com o arquiteto. Estamos falando de comportamento. Então, você tem 2 opções daqui para frente. Contratar uma pessoa que fala, não, meu mundo é o Excel, meu mundo é o PowerPoint, meu mundo é o CRM que está aqui na minha frente, meu mundo é só isso aqui, ou uma pessoa que diz, meu mundo é isso, e eu também, por conta própria, fico usando, por exemplo, o ChatGPT para poder aprender um monte de coisa, ser mais eficiente aqui, ser melhor nesse tema, e etc. Então, o que eu quero dizer com isso, Leandro? Você precisa começar a mudar o perfil da sua organização para uma organização que tem pessoas com a cabeça aberta e dispostas a fazer isso. Por quê? Porque no momento em que você começar a fazer movimentos, você vai ter um time que vai junto com você, não vai ser um problema. Esse é algo para se começar a fazer. Um segundo exemplo e de novo eu estou focando aqui nas pequenas empresas, o ChatGPT é uma ferramenta perfeita para você começar a fazer da forma mais simples possível. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos. Se você tem no seu time pessoas de vendas, pega o script de vendas, coloca no ChatGPT, brinca com ele lá, fala, olha, o meu cliente tem esse perfil, isso que eu estou usando como script. O que você acha? Eu tenho clientes que são mais duros, mais tranquilos. Eu tenho clientes que são compradores de empresas maiores e tenho clientes que eu falo diretamente com o dono. Como é que eu ajusto o script desse processo de vendas? Né? Vamos para um ponto, sei lá, de RH. Poxa, como é que uma pessoa introvertida dá um feedback? Como é que eu estruturo um feedback para uma pessoa introvertida? Ou seja, como é que eu melhoro a capacidade de dizer para as pessoas o que eu quero? Então, o que eu quero dizer no final, Leandro, é que é possível que a empresa use hoje o ChatGPT para uma série de situações que te permite ser melhor, mais rápido, mais eficiente, ou qualquer outra coisa positiva para o seu negócio. Excelente. E aí, Sandor? Eu tenho, complementando a visão do Diego aqui, no final das contas, quando a gente fala de uso de IA dentro de uma empresa, tem tudo a ver com a forma como as decisões são tomadas. Desde as decisões estratégicas, mas as decisões no dia a dia, até as decisões mais operacionais. O fato de você usar uma ferramenta diferente pode mudar completamente a forma como você opera a sua área. Então vamos pegar o exemplo do Diego lá do começo dessa conversa. Ele estava falando de 2 modelos de entrega. Você tem um modelo onde o iFood faz a sua entrega
pro restaurante e o modelo em que o restaurante cuida das entregas dele. No modelo em que o restaurante cuida das entregas dele, que era como a logística era feita há um tempo atrás, o restaurante tem que anotar, ele anota o seu endereço lá numa comanda, né, no pedido, e ele entrega para o entregador várias dessas comandas, o entregador vai um por um fazer as entregas. Não existe nenhum tipo de otimização, isso sempre foi feito, né? Ele espeta o teu pedido num espetinho lá e segue fazendo as suas entregas. Quando o iFood passa, ou quando as empresas passam a usar a inteligência artificial para escolher o melhor entregador, para fazer a melhor rota de entregas, eu não estou mais colocando as entregas na ordem que elas estão aparecendo. Eu estou tentando diminuir o tempo de entrega, diminuir a distância percorrida, fazer com que o entregador possa fazer mais entregas e por aí vai. Então aquela pessoa que antigamente anotava num papelzinho e espetava lá o papelzinho para ser entregue um por um, ela precisa mudar a forma como ela toma decisões, porque agora a decisão dela não é necessariamente quem é que vai fazer, quem entrega, mas quanto é que ele vai pagar, como é que ele vai coordenar esse pessoal e etc. Então, para as empresas que querem usar a inteligência artificial, o que muda é a forma como a decisão é tomada. Então, pessoas, e aí o Diego falou, pessoas que gostam disso, né? Pessoas que têm a cabeça aberta, pessoas que entendem que o mundo já mudou, as ferramentas estão aí. Com o que tem hoje de tecnologia, tem empresa que está super atrasada, teve empresa que perdeu o BI, perdeu transformação digital, perdeu o mundo data-driven e agora vai perder IA, porque não teve a cabeça aberta para implementar essas ferramentas no seu dia a dia. Então isso acaba resumindo, como é que você olha para as decisões que você toma para sua empresa e repensa ela e consegue implementar usando inteligência artificial. Sensacional, sensacional. Galera, eu acho que vocês resumiram, né, uma receita para se criar uma empresa bem-sucedida. Não vou nem falar de unicórnio, mas uma empresa bem-sucedida, que é unir a ciência, né, e a gestão, né, o cientista e o executivo. Então, hoje vocês deram aqui uma aula aqui para a nossa turma aqui que foi simplesmente sensacional, começando 2024 aqui, como eu falei, né, em dose dupla, com Sandor Caetano e Diego Barreto. Galera, obrigado mesmo aqui pelo presente que vocês nos deram aqui nesse começo de ano aqui, viu? Prazeraço, foi muito bom, obrigado. Valeu demais, turma, e eu já recomendo aqui para você o cientista e o executivo, best-seller dessas feras aqui, o Sandor Caetano e Diego Barreto, publicado pela editora Gente. Pessoal, este foi o nosso Café com a DM de hoje. Espero que você compartilhe com seus amigos, manda para a turma do WhatsApp, porque o conhecimento que foi gerado aqui hoje por essas duas feras é simplesmente inestimável. Beleza, turma? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!